Olá, a paz do Senhor, fica comigo no meu canal. É o segundo livro de Samuel. Hoje nós vamos comentar aqui o capítulo 15, muito, né? Gente, ontem quando eu tava lendo o 14, me deu uma agonia de ver Absalão assim, fazendo o que ele fez com o pai dele, e o pai dele chorando e tudo. Mas nós sabemos que estava cumprindo a profecia, a espada passando na casa de Davi por causa do adultério. Vamos sempre lembrar que o adultério é um pecado muito perigoso. Essa área, nós devemos... O homem é muito tentado nessa área, que tome cuidado, vigia, homem de Deus, vigia, mulher de Deus, nós devemos vigiar. E aqui no capítulo 15 continua a rebelião peraí. Não, no 15 que foi isso, né? Eu vou entrar no 16 agora. Agora, gente, o que acontece? O falso do Ziba, que ele era servo de Mefibosete, ele engana Davi. E ainda tem um outro parente de Saul que fica amaldiçoando Davi, um tal de Simei. Aqui no capítulo 16, e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos amarrados, e sobre eles tinham 200 pães com 100 cachos de passas e 100 frutas de verão e um odre, vou falar assim, uma vasilha de vinho, né? O odre naquela época era feito de couro de boi, um negócio assim. E ele esticando e tudo, o vinho envelhecia, o suco de uva envelhecia ali. Gente, engano também é pecado. O espírito de engano, nós não podemos aceitar, nós não podemos ser enganadores. O ser humano está muito sujeito a ser enganador. Então, nós temos que procurar falar a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Jesus. E aqui, gente, no capítulo 16 de 2 Samuel, passando Davi, aí eu falei com vocês aí, né, que ele chegou, e disse Ziba, isso, quem mandou foi Mefibosete, mas Ziba contou tudo ao contrário. E disse o rei a Ziba, que pretende com isso, Ziba? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas para os moços comerem, e o vinho para beberem, cansados do deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, porque disse que hoje o reino dele vai ser restaurado, o reino do pai dele vai ser restaurado. Gente, como, né? E Davi acreditou nisso. Aqui, quando ele falou assim, ele falou, o filho de teu senhor, ele é o Mefibosete, porque Ziba era escravo de Mefibosete. Mas como Ziba estava doido para armar para Mefibosete, para voltar a ficar com a herança, e então ele falou assim, ele ficou lá porque ele tá apoiando Absalão. E o rei, vocês acreditam que o rei acreditou nisso? Então disse o rei a Ziba, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete, vai ficar tudo para você, porque me traiu. Aí ele foi, o fingido no Ziba falou assim, eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Bajulação também, né? Bajulando, né? E chegando o rei a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem de Saul, ainda sai, ele escuta essa mentira de Ziba, que quem mandou essas coisas
foi Mefibosete, ainda encontra um parente de Saul, um tal de Simei. E Simei ficou falando assim, ele era da geração dele, né? Ficou amaldiçoando ele. E apedrejar, e jogava pedra em Davi. Olha o atrevimento do homem. Jogava pedra em Davi e todos os servos do rei Davi, e ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Ele xingando, o Simei ficou xingando Davi, falando: sai, sai, homem de sangue, homem de Bilial, homem pecador, né? O Senhor deu graça, e o Senhor te deu graça e apaga de todo o sangue da casa de Saul. Você mata a casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Deus já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Eis que te agora a tua desgraça, porque és um homem de sangue, e você é amaldiçoado. Então Abisai queria matar, né? Falou assim: oh, esse cão morto está xingando o Senhor, rei. Deixa-me passar, eu vou cortar a cabeça dele. Disse o rei. Porém o rei estava tão assim, tão extasiado, tão triste da perseguição do filho dele, que ele achava-se merecedor disso. Ele falou assim, então ele disse: Abisai, filho de Zeruia, né? Ele estava falando isso. Aí o rei falou: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Deixa ele amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem pois diria: porque assim fizestes? Porque eu estou pagando pelo que eu fiz, né? Que ele quis dizer, né? E Davi não falou assim: pode deixa, eu mereço ser amaldiçoado. E disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, porquanto mais ainda este filho de Benjamim, que ele era da família de Benjamim, né? Deixa que me amaldiçoe, porque o Senhor falou que a maldição ia cair sobre mim, sobre a minha casa, né? Porventura o Senhor olhará para mim, para minha miséria, e o Senhor me pagará com bem? A sua maldição, deixa ele amaldiçoar neste dia. E prosseguir o seu caminho, Davi e seus homens, e Simei atrás, gritando ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, xingando, atirando pedras contra ele, e levantava poeira, e xingava o rei e todo o povo que ia com eles chegaram cansados e refrescaram ali. Aí, gente, agora do versículo 15, do 16, capítulo 16, do versículo 15 aqui em diante, olha, o Aitofel, ele era conselheiro do rei. O Aitofel, ele era um homem muito respeitado, mas o Aitofel ficou do lado de Absalão. Então, Absalão perguntou para Aitofel o que ele poderia fazer agora. E aí ele falou assim: olha, eu vou estar lendo aqui para não errar, só para vocês verem. Absalão, pois, e todo o povo e os homens de Israel vieram a Jerusalém, e Aitofel foi com eles. E sucedeu que, chegando Uzai era o homem, que foi o homem enviado por Davi para fingir que estava do lado de Davi, do lado de Absalão. Porém, Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo, o seu amigo Davi? E disse Uzai a Absalão: não, senão daquele que elegeu o Senhor. Elegeu o Senhor, eu estou com você. Todo este povo e todos esses homens de Israel, eu serei com você também, eu vou ficar com você. E demais disso, a quem eu poderia servir? Eu quero servir a você. Eu vou servir o filho de Davi. E ali ele caiu também na lábia dele, né? Então, Absalão eu fico imaginando que Absalão devia estar sentado no trono de Davi. Eu imagino, gente, que aqui na Bíblia não diz não, né?
E ele, assim, com muito respeito a Aitofel, porque aí ele perguntou assim, e aí, então, Aitofel, o que eu posso fazer agora? Me dá um conselho aí. Aí Aitofel, olha, ele deu um conselho maligno para ele. Mais uma vez, cumprindo a palavra profética da espada passando na casa de Davi por causa do adultério. No 10 mandamentos está escrito, não adulterarás. Deus não aprova o adultério. Então aqui ele está falando assim, olha, me dá um conselho sobre o que devemos fazer. Olha o conselho absurdo que ele deu. Então ele disse, Aitofel disse a Absalão, filho de Davi, tenha relação, porque Davi tinha levou as mulheres dele, né? E deixou ele tinha 10 mulheres, viu, gente? Eu tava um pouco em dúvida, mas eu tava olhando aqui, acho que foi ontem. Davi tinha 10 mulheres e tinha as concubinas. E ele deixou as concubinas, como ele tinha que fugir lá do Absalão, ele deixou as concubinas tomando conta da casa. Aí Aitofel falou assim, pega as concubinas do rei, do seu pai, que ele deixou para guardar a casa, e tenha relação com elas. Olha que absurdo, gente, né? E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível. Você que fizeste aborrecível para o seu pai. E se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão, fizeram uma tenda no terrado. Fizeram, aqui está escrito terrado, né? Deve ser um lugar mais alto. E fizeram uma tenda, e ali Absalão, ele teve relação sexual com as concubinas de seu pai perante os olhos de Israel. Que vergonha, né, gente? Terrível, né? Ele teve, mas Deus, eu lembro claramente dessa fala do profeta Natan. Da sua casa vai deitar com as tuas mulheres, porque ele tirou a mulher de um servo de Deus, né? E aí ele seguiu o conselho, e todo Israel, ele deitou com todas as concubinas. Era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias. Como se a palavra de Deus se consultara, tanto Davi como Absalão, eles seguiam o conselho de Aitofel, como se diz, se Aitofel está falando, é Deus que está usando ele. Mas naquele momento não era Deus que estava usando ele, né? Assim para com Davi, e Davi só tomava conselho com Aitofel, e Absalão também tomava conselho com Aitofel. Absalão, mas agora Davi não ia tomar mais conselho com ele, que Davi já estava sabendo que Aitofel estava com Absalão. E Absalão foi um escândalo, uma coisa horrível mesmo. Ali ele armou aquela tenda e ele teve relação com todas as concubinas. Quando fala assim que eles tinham respeito de Aitofel, a indicação de que os conselhos de Aitofel eram altamente respeitados tanto por Davi quanto por Absalão. A sua traição representava a dissertação nos altos níveis da administração do Davi, né? E aqui encerra o capítulo 16 com Absalão cometendo esse grande e terrível adultério, né? Adulterando com as concubinas do rei Davi. E Davi sofrendo e fugindo do filho. Deixe o seu like, o seu comentário. Gente, todo pecado que o mundo desaprova, porque nós estamos na última geração. Nós sabemos que aí foi assinado acordo de paz. Assim, eu estava conversando com um amigo meu e tudo, ele estava dizendo que
Há 3.000 anos que eles pelejam para ter esse acordo de paz. Vamos ficar de olho na Bíblia, de olho no mundo e servir a Deus. Que Deus não nos deixe negar o santo nome dele. A China, como que está perseguindo o evangelho? E eles têm pastor preso, eles desapareceram com um tanto de gente aí. Então está na hora da igreja de Jesus Cristo, aqui no Brasil, tomar a posição. Em nome de Jesus. Porque um líder errou, o povo todo sofre. Então, você é líder da sua casa, você é o sacerdote da sua casa, você é que profetiza, você que ora pela sua casa. Deus está nos mandando preparar, tá? Traição é pecado, adultério é pecado, mentira é pecado. O Espírito do Senhor já não estava mais com Aitofel, né? Já não estava mais. Então, deixa o seu like, o seu comentário e vamos para frente. Deixa aí nos comentários se você acha que nós já estamos no final dos tempos.